estamos meditando sobre os segredos que estão escondidos na palavra de Deus para nós termos uma vida abençoada. Estamos aprendendo com os bons exemplos que estão na palavra de Deus, que não estão aqui por acaso. Estão escritos, registrados para nos inspirar, para servir de modelo, para que a gente pare de dizer assim: eu não faço o que Deus quer porque eu não sei o que é que Ele quer de mim. Outro dia eu encontrei uma senhora já de quase 60 anos dizendo que não sabia o que Deus queria dela. Aí eu, com todo amor, com todo carinho, eu disse para ela: olha, sabe por que a senhora não sabe? É porque a senhora não está ouvindo a palavra de Deus com frequência. Porque toda pessoa que começar a ouvir a palavra de Deus, ela vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Deus vai lhe mostrar os bons exemplos que estão na palavra de Deus, só para a gente admirar ou para idolatrar, como muitos pegam pessoas que deram bons testemunhos na palavra de Deus e vão idolatrar, vão dar a eles uma reverência que deveria ser dada a Deus, a Jesus. Não é para isso que estão aqui. Não é para a gente idolatrar. É para a gente se inspirar e imitar os bons exemplos e aprender com eles e poder ter a chance de acertar. Porque muitos desses bons exemplos que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, eles não tinham alguém a quem imitar. Alguns deles foram os primeiros a fazer aquilo que fizeram. A palavra de Deus conta do exemplo da mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade e que ela decidiu, ao ouvir falar de Jesus, tocar nas vestes de Jesus. Ela pensou: se eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi a primeira pessoa que tocou com fé nas roupas de Jesus, no manto dele, e recebeu o milagre da cura. E depois que ela fez isso, que ela contou, porque Jesus disse: quem foi que me tocou? Que de mim saiu o poder. E ela nem queria falar, porque ela estava com medo de ser apedrejada, de ser corrigida publicamente. Mas ali ela, mesmo tremendo, ela disse: foi eu, Senhor, que te toquei. E ali serviu de testemunho. Aí, a partir daquele dia, muitos doentes, a Bíblia diz que começou a tocar no manto de Jesus e foram sendo curados também. Não foi só ela que fez isso. Muitos depois, imitando a fé dela, ficaram curados. Então é para isso que servem os bons exemplos. É para a gente se inspirar, nos influenciar na direção certa. E os maus exemplos, que também a palavra de Deus traz vários exemplos de pessoas que tomaram decisões erradas. As consequências dessas decisões, Deus a mostra também na palavra de Deus, para nos servir de exemplo, para que a gente aprenda com os erros dos outros, sem precisar ir por aquele caminho errado. É como alguém que diz assim: bem que tem um buraco, eu não vou por esse caminho não, porque eu não quero cair nesse buraco. A Bíblia diz que o simples vê o buraco e cai dentro do buraco. O sábio vai passando, vê o buraco e se desvia do buraco. E eu encorajo você a ser sábio, a aprender com a palavra de Deus. Vamos ler? Está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Samuel,
no capítulo 17, hoje nós vamos aprender com os bons exemplos do rei Davi. O rei Davi, aquele que matou Golias, o gigante. Então nós vamos aprender com esse homem de Deus hoje algumas atitudes que ele tomou na sua vida, que gerou muitas bênçãos. Deus lhe abençoou muito. 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 23, diz assim: Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filho em casamento, e a casa de seu pai será isenta de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí eu quero que você vá lá no versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espadas, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Diga glória a Deus. Essas palavras corajosas Davi falou quando ele tinha menos de 18 anos de idade. Ele não era um soldado treinado. Ele era pastor de ovelhas, que, como ele mesmo disse aqui no seu currículo, se você for ler todo o capítulo 17, que ele tinha matado um urso e um leão para defender as ovelhas do seu pai, para não deixar que nenhuma fosse devorada. Ele, nessa função de pastor, mesmo jovem, ele havia matado um leão e um urso. Esse foi o treinamento dele para a guerra. Quando um dia seu pai mandou ele ir no acampamento onde estava acontecendo essa guerra do povo de Israel com os filisteus, e havia um homem chamado Golias, que era gigante, que vinha todos os dias afrontar o exército de Deus, o povo de Deus, dizendo que no meio deles não havia homem que pudesse lutar contra ele. Todos os dias ele vinha e gritava: aí não tem homem não, vocês não são homem não, vem um de vocês lutar aqui comigo. Porque o que Golias queria? Uma luta individual. E aquele que ganhasse, todo o exército ia se submeter.
o exército derrotado ia se submeter ao exército vencedor. Não era preciso ter um grande combate, bastava apenas uma luta individual entre Golias e um que se colocasse como voluntário. E não tinha nenhum homem treinado de guerra, nem o rei Saul não queria lutar com Golias, o rei de Israel não queria lutar, e nem muito menos nenhum dos seus generais, dos seus soldados. A Bíblia diz aqui que todos estavam com medo e fugiam e se escondiam. Tremiam os joelhos quando Golias aparecia e afrontava. E ali, quando Davi chegou naquele acampamento, seu pai mandou ele deixar um lanche para os irmãos, uma provisão de comida. Quando ele chegou, foi bem na hora que ele viu Golias blasfemando, falando mal do Deus de Israel, falando mal das pessoas do exército, afrontando, menosprezando, diminuindo o valor deles, zombando. E ali Davi demonstra a primeira virtude que eu quero destacar nessa manhã, para você ter uma vida abençoada por Deus. Davi se coloca como voluntário. Se você quer que Deus lhe abençoe, você precisa se colocar à disposição para lutar as guerras do Senhor. Você precisa se envolver com o que Deus está fazendo, ou com o que Deus quer fazer. Você precisa atender à convocação, sabe, para a guerra, fazer parte da obra. Se colocar como um voluntário. O que é voluntário? É alguém que vai usar o que tem, o que sabe, para servir o rei. Davi sabia que se ele fosse ser esse voluntário, ele iria ser bem recompensado. Ele não colocou os olhos no Golias de imediato, ele colocou os olhos na recompensa que o rei ia dar para ele. Ele procurou saber o que ia ganhar aquele que lutasse contra Golias. E ali ele ficou sabendo, o rei vai lhe dar muitas riquezas, vai casar com a filha do rei, a casa do seu pai não vai pagar impostos nenhum mais, você vai entrar para a família real. Vai mudar de vida, vai ser promovido. Em outras palavras, você não vai mais morar no deserto. Você vai sair do deserto para o palácio. Eita, glória! Vai subir a patente de pastor de poucas ovelhas no fundo do quintal para comandante de guerra. Aí Davi disse: aceito. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Aí ele olha para Golias bem no ponto fraco dele. Qual foi o ponto fraco de Golias? Incircunciso. O que é uma pessoa incircuncisa? É uma pessoa que não tem uma aliança com Deus. Deus ensinou Moisés a circuncidar o povo, os homens. O que era a circuncisão? Era uma cirurgia, um corte na carne. Era pegado o pênis da criança, ainda nos primeiros dias, primeiros 8 dias de nascido, e era feita uma cirurgia de fimose, que a gente conhece como a cirurgia de fimose. Tinha um cortezinho ali na pontinha do pênis. E essa era a marca da aliança, da circuncisão. E Davi, quando olha para Golias, ele disse: esse é o ponto fraco dele. Vocês estão olhando para o ponto forte dele, que é a altura, é o tamanho da lança dele.
é o escudo dele que é grande, é a goela dele que é grande, porque ele grita e zomba e vocês estão olhando para isso. E eu estou olhando para o ponto fraco dele. Ele tem um ponto fraco, e o ponto fraco é que ele é incircunciso. Ele não tem uma aliança com Deus. Então Deus não vai lutar do lado dele. Deus vai lutar do lado de quem tem uma aliança com Deus. Ou seja, eu vou lutar no nome do Senhor. E Deus vai comigo nessa guerra. E todos vão saber que o Senhor salva. E que do Senhor é a guerra. Porque essa guerra aí não é nossa não. Essa guerra aí é do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E ali ele pegou o que ele tinha, que era a funda, a baladeira. Foi lá no riacho, pegou 5 pedras. Alguns dizem que ele pegou 5 pedras porque disse: se eu errar a primeira, tenho mais 4 chances. Mas eu aprendi com o pastor João de Deus que ele pegou 5 pedras porque Golias tinha 4 irmãos. Ele estava disposto a derrubar não só Golias, mas a família todinha, os inimigos tudinho. Então, quem quer ter uma vida abençoada não pode ter medo. Medo da guerra. Não pode ter medo do inimigo que lhe afronta. Você tem que lutar como um voluntário, sabendo que o Rei dos Reis tem recompensa para você, sabendo que Deus tem recompensa para você, e não é pouca coisa não. Que a sua recompensa não vai vir de A, B, C, D, mas vem do próprio Deus. E você vai se levantar em nome do Senhor. Não para defender o nome do Senhor, mas para representar. Porque Deus não precisa de ninguém que defenda ele, não. Ele que derrubou Golias. Davi só lançou a pedra, mas quem guiou aquela pedra foi Deus. Bem na testa do gigante. Ele caiu. E Davi nem espada tinha. Cortou a cabeça de Golias com a própria arma dele. Com a própria espada dele. A arma que ele tinha se preparado para matar Davi, voltou-se contra ele. Porque foi com a própria arma dele que ele foi morto. Davi, quando ele caiu lá, tonto, Davi puxou a espada dele mesmo e tacou na goela dele, que é para ele deixar de ter a goela grande, ele deixar de falar besteira. Então quem quer ter uma vida abençoada não pode estar falando besteira. Eita Jesus, eu vou falar. Não pode estar falando besteira, principalmente contra alguém que tem uma aliança com Deus. Se tem alguém que nós temos que respeitar, sabe? Que nós temos que selecionar bem as palavras que a gente vai usar. É com alguém que tem uma aliança com Deus, de verdade, sabe? É com alguém que ora, uma pessoa que ora, não mexa com ela não, porque é perigoso para você, perigoso. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, que anda com Deus, Deus faz guerra. Do Senhor é a guerra. Então, quem quer ter uma vida abençoada tem que ter cuidado com a sua goela. O que é que vai falar, como falar, para que você possa estar na guerra do lado que vai vencer. Porque na guerra tem um lado perdedor e tem um lado vencedor. E a gente escolhe qual é dos dois lados que a gente vai ficar. E eu quero encorajar você a lutar as guerras no nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos. Por que deve ser no nome do Senhor? Porque o nome do Senhor é mais poderoso do que o meu nome, do que o teu. Você sabia disso? Marcos, no capítulo... Vamos abrir primeiro Mateus. Mateus 21, capítulo 21, versículo 22. Meu Deus, esse assunto é maravilhoso. Nós vamos aprender muito com o rei Davi, se você tiver paciência.
para ouvir a palavra de Deus. É muito maravilhoso que está aqui na palavra de Deus. O que diz aqui? Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo que pedirem em meu nome, crendo, vocês receberão. Foi Jesus falando. Tanto que o nome dele é poderoso. Também em Marcos, no próximo livro, você está em Mateus, você vai um pouquinho para frente, em Marcos, no capítulo 16, vai falar outras coisas maravilhosas que vai acontecer quando a gente usa o nome do Senhor. Marcos 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga glória a Deus. Que essa é a guerra de hoje. Nós não lutamos mais contra gigantes. A nossa luta é contra principados, potestades, demônios, obra maligna, doenças, enfermidade, pessoas em forma de serpente, que tem uma língua cheia de veneno, que você não vai poder pegar uma espada e passar na goela delas, porque senão você destrói a sua vida. Mas nós vamos lutar essas guerras no nome do Senhor, é na oração. Colocar essas situações aí diante de Deus. Jesus vai curar, vai libertar. A obra maligna vai ser desfeita. Deus vai te livrar. Você vai ver muitos sinais, muitas orações sendo atendidas no nome do Senhor. Todo mundo pode usar o nome de Jesus? É uma pergunta. Aí eu volto a pergunta para você. Todo mundo pode usar seu nome? O seu. Eu posso usar seu nome para resolver alguma coisa? Claro que não. Nem todo mundo pode usar o nome de Jesus. E mesmo que use, como muitos usam por aí, nome de Jesus. As pessoas falam as coisas e no final dizem em nome de Jesus. Aí Deus escuta, estão chamando o nome de meu filho lá embaixo. Deixa eu ver quem tá chamando. Aí ele olha, é um incircunciso. Esse daí não tem aliança comigo. Esse daí não anda nos meus caminhos. Essa daí não faz o que me agrada. Cancela o que ela tá dizendo. Isso aí que ela tá dizendo não vai acontecer não. Isso aí que ela tá pedindo não vai acontecer não. Sabe por quê? Porque não tem uma aliança séria com Deus. É triste, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem disso. Por isso você está aprendendo hoje aqui que nem todo mundo vai ter essa prioridade de usar o nome de Jesus, porque é um desaliançado. Por isso você precisa fazer uma aliança com Deus. É o primeiro passo para quem quer ter uma vida abençoada. Eu já até preguei sobre isso outro dia. Deus não abençoa tudo, mas tudo que Deus abençoa cresce, prospera, avança. Nem tudo que as pessoas vão dizer, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe bem aqui. Aí Deus diz, por que eu tenho que abençoar bem aqui? Por que eu tenho que abençoar essa pessoa aqui? Se ela não tem uma aliança comigo, nem quer ter. Tem uma aliança com o pecado, com as coisas erradas. Às vezes até com os demônios. Porque obedece mais a eles do que a Deus. Faz mais a vontade deles do que a de Deus.
Aí fica difícil você ter uma vida abençoada dessa forma. Então solte as correntes do pecado. Solte as bandejas de Satanás. Não aceite essas propostas aí. Solte isso aí, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para todo aquele que tem uma aliança de verdade com Ele. Não quebre a sua aliança com Deus para fazer aliança com pecador, com ímpio, com mentiroso. Não vale a pena. Não vale a pena. Davi sabia que o seu ponto forte era a aliança que ele tinha com Deus. Era o nome do Senhor. Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, porque eu posso usar esse nome. Eu tenho uma aliança e tu não tem. E lá vai pedra. E ele caiu. E o gigante caiu. E não mais se levantou, porque a guerra é do Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor. Então pegue essa palavra para você, aplique ela na sua vida, seja feliz com Jesus.